Slide 1. Na próxima sequência de slide, nós vamos discutir como o seu paciente pode usar corretamente a medicação oral e insulina. Você sabia que todo paciente deve estar preparado para os 7 comportamentos do autocuidado? Veja abaixo quais são eles. Comer de forma saudável, praticar atividade física, vigiar as taxas, tomar os medicamentos, resolver os problemas, adaptar-se de forma saudável e reduzir os riscos. Como podemos estimular nossos pacientes a realizar os 7 comportamentos do autocuidado? Estabelecendo planos diários com metas alcançáveis, estimular as metas com os pacientes, ver qual é a relação que o sentimento que ele traz pode estar influenciando na adesão ao tratamento. Ver quais são os valores que o paciente tem e trabalhar esses valores e tentar estabelecer pequenas soluções diárias. Ver quais são as histórias anteriores do paciente, ver quanto isso influencia o seu medo em relação à doença. E estabelecer posturas e avaliar quais são as dificuldades e tentar estimulá-lo a vencer dia a dia. Neste módulo, vamos falar do comportamento 4, que é tomar os medicamentos. A equipe de saúde deve estar preparada para orientar e treinar o paciente em relação ao uso correto da medicação. Ao trabalhar com o uso das medicações com o paciente, nós temos que procurar estabelecer vínculos, orientá-lo quanto à função e ação da medicação, explicar o motivo que o paciente tem que usar a medicação no horário prescrito, dar ênfase às doses recomendadas, orientar sobre os possíveis efeitos colaterais, falar sobre as interações medicamentosas, orientar sobre a relação com as outras ações da terapia e, principalmente, estimular a aderência ao tratamento. Grande parte dos pacientes não passam da primeira caixa da medicação no início do tratamento, simplesmente porque eles não sabem a importância disso durante o tratamento. Podemos explicar para o paciente como os médicos decidem qual é o melhor tratamento para cada paciente e o que leva em conta na hora de escolher o tratamento. Então, os pacientes com tipo 2, eles são heterogêneos. Como é a base da escolha do medicamento para cada paciente? Então, nós temos que explicar para aquele paciente que existe um problema no diabetes relacionado à resistência à ação da insulina e também em relação à secreção da insulina. Lembrando de explicar o que é a insulina, né? Saber que a eficácia daquela medicação vai depender da potência do agente, a duração do diabetes, qual é o nível de controle metabólico, quais são as metas do tratamento e a adição de medicamentos. Então, mencionar para o paciente que ao longo do tratamento, o fato dele estar utilizando uma outra medicação não quer dizer que ele está pior, é simplesmente porque faz parte da evolução do diabetes. Quais são e como funcionam os medicamentos usados para o tratamento de diabetes? Vamos na sequência de slides, então, discutir o que nós temos de arsenal terapêutico para ser utilizado durante o tratamento e procurar mostrar para o paciente como é que ele pode tratar no seu dia a dia as diferentes ações das medicações que são utilizadas para o tratamento. Os antidiabéticos orais agem em diferentes locais do organismo. Eles podem agir diminuindo a absorção de carboidratos, aumentando a secreção de insulina, diminuindo a produção de glucagon, diminuindo a resistência periférica à insulina ou diminuindo a produção de glicose. E como resultado final, nós temos a redução da hiperglicemia. Infelizmente, não temos um antidiabético oral que possa ter ação em todos os locais. Nós temos, em geral, medicamentos que agem em um ou dois setores. Nesse quadro a seguir, nesse slide a seguir, nós temos uma relação dos grupos de medicamentos e os seus locais principais de ação. Então, a arcabose, ela age no sistema gastrointestinal, diminuindo a absorção de carboidratos. A sulfonilureia e as glinidas, elas aumentam a secreção de insulina por parte do pâncreas. Essa mesma
ação de aumentar a secreção de insulina também é atingida pelos agonistas do GLP-1 e os inibidores da DPP-4. Ainda os agonistas de GLP-1 e inibidores de DPP-4, eles diminuem também a produção de glucagon. As glitazonas e a metformina têm uma capacidade de diminuir a resistência periférica à insulina por ação da parte da musculatura. Ainda, a metformina e as glitazonas também podem diminuir a produção excessiva de glicose por parte hepática. Existe uma conhecida expectativa de melhora da hemoglobina glicada para cada antidiabético oral. E nessa tabela abaixo, observamos qual é essa redução para cada grupo de medicamentos que tem disponíveis hoje no nosso dia a dia como arsenal terapêutico.